Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 38. Nós tínhamos um slide, mas deu ali um problema ali no computador e a gente não vai mostrar o slide. Mas não tem problema, o slide é só uma ferramenta. O conteúdo é a palavra. Jamais podemos deixar de fazer o culto a Deus, porque faltou um microfone, faltou um computador, faltou uma guitarra, um som. Amém? Nos acostumamos com isso, mas nós temos que adorar a Deus além disso. Certo, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha alumiar cada mente, como tu revelou a Pedro, que tu possa revelar nessa noite a tua palavra a todos nós. E, ó Deus, mostrar para nós quem és tu, Jesus. Nos fazer lembrar quem és tu, Jesus. Nos fazer aprofundar em quem és tu, Jesus. E que também nós possamos saber quem somos nós através de ti, Jesus. Que a tua palavra venha, meu Deus, entrar nos corações e ser firme, e ser eficaz, e ser plantada, ser enraizada e confirmada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado. Bem, se tiver mais alguém, além da irmã
que está aqui hoje pela primeira vez, ou segunda ou terceira, mas que nunca foi na salinha ali para ser recebido, no final do culto você não deixe de participar ali, em nome de Jesus. Queridos, o nome da nossa mensagem hoje é Quem Sou? Quem eu sou? Amém? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado aí, quem eu sou? Quem eu sou? Quem sou? Quem sou? Muito bem, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que os outros de fora diziam quem ele era, o que ele era. E as pessoas que não eram do convívio, do discipulado, eles disseram, é João Batista, é Elias, é Jeremias, ou algum dos profetas. Cada um tinha assim uma visão, olhando de longe, sobre quem era Jesus. Aí então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, e para vocês, quem eu sou? Então, como sempre, Pedro apóstolo, Pedro o mais destemido, o que mais corria o risco de pagar os micos nas respostas, que não tinha vergonha, que não tinha receio de perguntar, de falar, dizer o que pensava, o que sentia. Pedro então respondeu rapidamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que Pedro acertou em cheio, Pedro acertou na mosca, Pedro acertou bem no alvo, com a sua resposta, nota 10. Jesus disse, Pedro, nota 10, excelente. Olha, Pedro, isso que você está falando aí, foi inspirado pelo Pai. Você falou aí, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. É isso mesmo. Foi o Pai que te revelou isso. Foi o Pai que te mostrou essa verdade. Queridos, é interessante que essa resposta de Pedro descortinou diante de todos os discípulos quem era Jesus. E, consequentemente, seu propósito e missão. Mas não somente isso, mas também descortinou a nova identidade dos seguidores de Jesus. O propósito e a missão de cada um. Essa resposta de Pedro diz respeito não somente a Jesus, não somente aos discípulos daquela época, mas diz respeito a nós hoje aqui também. Assim como descortinou uma paternidade, descortinou o propósito e a missão na vida de Jesus, na vida dos discípulos, isso também descortina para nós essas mesmas verdades e essas mesmas realidades através de Cristo. Você sabe realmente quem é você? Você sabe realmente quem é você? Veja, você precisa saber quem é Jesus para você realmente saber de fato quem é você. Amém, irmão Chiquinho? Firme e forte aí. Firme na peleja aí. Sabendo quem é Jesus, de fato, você vai descobrir quem é você, qual é o seu propósito e qual é a sua missão. Você vai ter um sentido para a sua vida. Então, a primeira verdade que eu quero realçar nessa noite, sabendo quem é Jesus, quem Jesus é, você descobrirá de fato quem você é.
Amém? Você descobrirá e terá certeza de onde vim e para onde vou. Que é uma das perguntas filosóficas, uma das perguntas das eras da humanidade. Através de Jesus, nós temos a resposta a essa pergunta. Então, quem é Jesus? O Pai falou quem é Jesus. O Pai revelou quem é Jesus. A boca de Pedro estava falando as palavras do Pai, a revelação do Pai, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse entendimento em nosso espírito de que Jesus é o Filho do Deus vivo, só é algo forte dentro de nós quando o Espírito de Deus nos revela, quando o Pai nos revela. Porque é sabido pelos filósofos, pelos estudiosos da história, que existiu um homem chamado Jesus. De fato, existiu um homem chamado Jesus. A história comprova que houve um homem chamado Jesus. Mas quem é esse homem? Muitos ainda estão dizendo que ele foi um grande profeta. Ele foi um grande líder, ele foi um revolucionário. Ele foi alguém que pregou o amor. Ele foi alguém gente boa. Apesar de se admitir a existência na história de Jesus, mas muitos têm uma visão diferente acerca da pessoa de Jesus. Mas Pedro, ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós, queridos, não somos daquelas pessoas que acham, que pensam que Jesus foi um profeta, que Jesus foi João Batista, foi Jeremias, foi Elias. Para nós, essa revelação que Pedro declarou com as suas palavras, que veio do Espírito, que veio de Deus, para nós, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, querido? Não é um profeta apenas, não foi alguém como João Batista, como Jeremias, alguém que fez milagre como Elias, ou como qualquer um dos profetas, mas Jesus, Ele é superior, Jesus, Ele é maior, Jesus, Ele é supremo, Ele é a revelação de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é sensacional, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, e Ele é o Príncipe da paz. Você pode dizer glória a Deus? Jesus é essa pessoa que Deus revelou através das palavras de Cristo. Jesus, Ele é eterno. Como Filho de Deus, Ele foi antes de Abraão, Ele foi antes de Maria, que foi sua mãe. Ele foi antes de tudo, porque Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Criador. Sem Jesus, nada do que existe existiria se Ele não tivesse criado. E Jesus, Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Você não pode ter dúvida disso. Assim como foi com Jesus, nossa verdadeira identidade, quem você é, quem eu sou, a nossa verdadeira identidade vem de Deus. Quem você é, vem de Deus. É Deus que define quem você é, porque Ele é o Pai, e o Pai define a identidade do Filho. Quando nós nos colocamos no Evangelho, em Jesus, nós descobrimos de fato quem somos. Foi Deus o Pai que revelou, que disse a Pedro quem era Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és feliz, tu és bem-aventurado, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, que te revelou que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias.
Do mesmo modo é Deus, sendo Ele o Criador, eterno, Senhor e Salvador, que nos pode dizer em verdade quem nós somos em Jesus. Quem você é em Jesus? João 1,12 diz: todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. E Paulo, apóstolo, ele escreveu em Romanos 8, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Pai querido, o Pai amado. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, querido? O Espírito Santo que Jesus nos deu, que nos fez e que nos faz nascer de novo. Esse Espírito permanece naquele que crê em Jesus. E esse Espírito testifica dentro de mim, dentro de você, que eu e que você é filho de Deus. Você pode dizer aleluia? Quem é você? Você é um filho de Deus. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, do Deus vivo, do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus Criador, que também é o meu Redentor e é o meu Senhor, através de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Querido, nesse processo de reconhecimento de identidade espiritual, nós aprendemos que nós não podemos dar ouvido ao que o povo diz sobre a nossa identidade. Pois os de longe, os religiosos, os filósofos, os professores, que estão distantes, que estão longe de nós, e às vezes alguns de perto, vão dizer quem nós somos, vão nos definir de algum modo, mas nós não podemos ouvi-los. Eles não têm a palavra verdadeira sobre a nossa identidade. Nós temos que ouvir a Deus, aquele que é o nosso Pai e que conhece os seus filhos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Muitas pessoas são definidas como fracassados. Muitas pessoas são definidas como mendigos. Muitas pessoas são definidas como prostituta, como imprestáveis. Muitas pessoas são definidas como homossexual. Muitas pessoas são definidas como ladrões. E a sociedade define as pessoas por um comportamento, por alguma coisa. Mas Deus nos define como seus filhos amados. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode dizer amém, querido? Nem todos vão nos reconhecer na identidade de filho de Deus. No capítulo 6 de Marcos, conta o evangelista que em Nazaré, onde Jesus nasceu, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres, porque o povo de Nazaré, eles não acreditaram em Jesus. Eles não reconheceram a identidade de Jesus. Eles disseram: esse rapaz chamado Jesus, ele é o filho de Maria, ele é irmão de Judas, irmão de José. E as pessoas não deram crédito a ele, por causa da sua família natural, ali em Nazaré. Em Nazaré. E Jesus ali não pôde fazer muitos milagres. Ele não pôde ali exercer um ministério para abençoar muita gente, porque havia ali uma incredulidade. As pessoas não reconheceram Jesus na sua identidade de filho de Deus. Mas aí o que Jesus fez? Jesus, por acaso,
foi chorar no cantinho. Jesus, por acaso, entrou num quarto, botou uma corda e se enforcou, porque ninguém acreditava nele na cidade que ele nasceu, ou que nasceu não, que ele foi criado. Jesus, por acaso, ficou reclamando: ninguém acredita, ninguém quer saber, ninguém me ama. Será que Jesus ficou murmurando, reclamando, se lamentando? Não, queridos, diz o texto bíblico, que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres, fez alguns ainda, mas que ele, em vez de ficar ali murmurando, reclamando, ele continuou seu ministério para outras pessoas, em outra cidade, em outros lugares, e aonde ele ia, houve muitos milagres, muitas maravilhas, porque ele sabia quem ele era o Filho de Deus. Então, muitas vezes, algumas pessoas não vão acreditar quem nós somos, não vão reconhecer quem nós somos, mas não interessa. Deus nos chama de seus filhos e nós devemos trazer em nosso interior, em nosso coração, a alegria de sermos filhos de Deus. Diga aleluia e dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, se alguém ficar lembrando do seu passado e lhe acusando, o que você vai fazer? Se alguém lembrar de algum erro seu, ficar lhe acusando, o que é que você vai fazer? Se alguém não reconhecer quem você é, lhe dar um nome, um apelido que quer desfazer da sua personalidade, o que é que você vai fazer? Você vai dar crédito ao que as pessoas dizem, ao que o diabo diz, você vai desistir do caminho, você vai duvidar de si mesmo, você vai parar a sua caminhada com Cristo. O que é que você vai fazer? Não, você não vai parar. Pois a Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro, aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, é nova criatura, é nova criação, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo. Se apresenta diante de nós um novo caminho, uma nova vida, um novo testemunho, uma nova forma de viver, porque agora em Cristo nós somos declarados filhos e filhas de Deus. Diga aleluia. Olha só, irmãos, o que diz a palavra em 1 Coríntios 6. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Mas quem não foi uma dessas coisas na vida? Quem não foi um grande pecador na vida? Quem não tropeçou muitas vezes durante a sua vida? Mas aí ele continua: e tais fostes alguns de vós. Alguns de vós foram devassos, foram idólatras, foram adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Vocês foram esse tipo de gente. Essa era a identidade que havia sobre vocês. Mas agora ele diz no versículo 11: mas fostes lavados. Vocês foram limpos desses pecados, lavados. Tomaram um banho. A sujeira saiu, a iniquidade saiu. E ele continua: foram santificados. Vocês agora, antes, vocês viviam no pecado escravo, mas agora foram santificados, foram separados para Deus, através da limpeza, através do banho que Deus deu para vocês. E ele continua: mas foram justificados. Não há sobre vós mais condenação, não há mais sobre vós a ira de Deus. Vocês foram justificados, não há mais esse peso sobre vocês. Deus olha para vocês e considera vocês justos. Por quê? Isso aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode dizer aleluia. Agora, você não é mais visto
por nenhum desses pecados que você viveu, que você cometeu. Agora você é visto aos olhos de Deus como filho amado, aceito, acolhido, santificado, lavado e transformado. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, quem tem segurança de sua identidade como filho de Deus e goza dessa comunhão paterna, não muda a sua trajetória espiritual por causa da opinião dos outros, por causa das críticas, por causa dos que murmuram, por causa dos que falam alguma coisa contrária. Não muda a sua trajetória, não se deixa rotular pelo que dizem a seu respeito. É alguém que tem uma segurança no Evangelho de Cristo Jesus. É alguém firme e inabalável, porque sabe quem é. Amém, querido? E você é o quê? Quem você é? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga forte, eu sou filho de Deus. Em Jesus Cristo. Aleluia. E João, sabe o que João fala em 1 João 3? Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João está dizendo, olha, queridos, como é grande o amor de Deus, que nós somos chamados filhos de Deus. E ele continua, de fato nós somos, por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo também não conheceu a Jesus. Amém, queridos? Nós somos chamados pelo próprio Deus, seus filhos. Amém, querido? Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero compartilhar nessa noite, sabendo que em Jesus você é filho, você saberá de fato qual o seu propósito de vida. É através do Pai que o Filho identifica seu destino. É a paternidade que nos identifica em nosso destino, o rumo que nós vamos caminhar. Qual foi o propósito de Jesus? O propósito de Jesus foi revelar o Pai. Versículo 17, se você está aí com o seu texto aberto, diz assim, disse Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, Pedro, foi o Pai que revelou a você que eu sou o Filho. E em João, o Filho de Deus, em João 17,4, Jesus esclarece, orando, ele diz, eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Eu te glorificarei. Jesus Cristo trazia no seu coração, cumprir o propósito de glorificar, de dar glória a Deus aqui na terra. Queridos, quando descobrimos que somos filhos de Deus por Cristo, descobrimos igualmente qual é o nosso propósito de vida. Paulo apóstolo, ele diz em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Como podemos viver para o propósito maior da glória de Deus? Irmão, não tem nada maior nessa terra, nada maior. Não existe nada maior do que viver para a glória de Deus. Não existe plano maior, projeto maior nessa terra do que você entregar a sua vida para os propósitos da glória de Deus. Nada maior do que isso. Como podemos viver para esse propósito?
imitando a Jesus. Se Jesus viveu para a glória de Deus, se nós imitarmos a Jesus, nós também vamos viver uma vida de relevância, uma vida que vale a pena viver. Como é que nós podemos imitar Jesus? Seguindo as suas palavras. Ele disse no versículo 24 aí, de Mateus 16. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus nos dá a direção, Jesus nos mostra como podemos viver para a glória de Deus. Todo filho de Deus tem um padrão para imitar: Jesus, o irmão mais velho. Amém, querido? Nós, como filhos que viemos depois de Jesus, nós temos nele o padrão de imitação para vivermos para a glória de Deus. Agora veja bem, depois que Pedro foi usado por Deus para revelar que Jesus é o Filho de Deus, Pedro deu uma vacilada. Ele foi tomado por um humanismo satânico. E quando Jesus começou a dizer e mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Quando Jesus começou a dizer isso, versículo 21, então Pedro chamou Jesus à parte, chamou Jesus no cantinho para aconselhar Jesus. E Pedro disse: Senhor, tenha compaixão de ti. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Versículo 22. Ele foi tomado por um humanismo, uma compaixão, uma preocupação com a vida de Jesus, com o caminho que ele estava dizendo que ele ia passar, ele ia andar. Um caminho de ir para Jerusalém, de ser tomado pelas mãos dos homens, de ser entregue aos homens, de ser humilhado, envergonhado, crucificado, morto, mas também que viria a ressurreição. E Pedro então disse: não, Senhor, que isso? Não tenha compaixão de ti. Não entra nessa não, sai dessa deprê. Sai dessa deprê, dessa depressão. Que isso, tu é o cara, tu é o filho de Deus, tu é o bambambam, tu é o forte, tu é o poderoso. Que isso? Que negócio de papo é esse de cruz? Que negócio de papo é esse de morrer, de ser crucificado, de ser entregue nas mãos dos homens? Senhor, para com isso. Não, Senhor. Como Jesus agiu? Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: olha só, para trás de mim, Satanás. Há poucos momentos atrás ele tinha dito que Pedro tinha recebido uma revelação de Deus. Agora ele está dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Num momento Pedro foi usado por Deus, no outro momento Pedro sendo usado por causa do seu humanismo, usado por Satanás. Homens de Deus também pecam. Homens de Deus também são usados pelo diabo. E tem que ser repreendidos também. Queridos, o propósito de Deus na vida de Jesus, olha só, mesmo sendo ele o Filho de Deus, revelando isso aos homens através das palavras de Pedro, não era instalar um reino político. Não era
fundar um partido político que fizesse uma revolução e libertasse Israel do governo de Roma, porque Israel estava debaixo do controle romano. Jesus não era o Cristo para levantar soldados para guerrear e matar pessoas que fossem contra a sua ideologia. Não, Jesus não era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, para ser temido, ovacionado e aplaudido pelo povo. Não era esse o caminho do propósito de Deus para a vida de Jesus. Ele poderia fazer isso? Ele poderia. Muitos esperavam que ele fizesse isso. Mas ele preferiu a manjedoura em vez do palácio. Ele preferiu a cruz em vez do trono. Repetindo, Jesus demonstrava aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém. Era necessário padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Era necessário para que ele pudesse glorificar a Deus. Só em Jesus aprendemos a viver para a glória de Deus, queridos. E aí então, volto sua atenção para os discípulos, no versículo 24 de Mateus 16, ele diz: se alguém quer vir após mim, você quer a glória de Deus? Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, perder-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Escute bem o que eu quero dizer para você. Ser um filho de Deus não é se achar melhor do que os outros. Ser filho de Deus, viver no propósito de Deus, não é se achar mais santo, mais merecido do que os outros, mais merecido de prosperar. Ser filho de Deus não é se achar digno de estar no primeiro lugar, no lugar de destaque. Ser filho de Deus não quer dizer estar no lugar de maior honra, não. Era isso que Pedro propôs a Jesus: Senhor, não, cruz não, morte não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Queridos, muitas das coisas hoje em dia que são mostradas para as pessoas não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é um sopro satânico que engana as pessoas e que tiram as pessoas do propósito da glória de Deus. A glória de Deus. Se nós queremos viver a glória de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus de Nazaré. O nosso Senhor é o Cristo crucificado. O nosso Senhor é aquele que entregou a sua vida. O nosso Senhor é alguém que deixou a glória para andar na terra. Que não veio para sentar-se no trono, mas para morrer na cruz do Calvário. Porque isso ia trazer glória ao nome do Pai Celestial. Você pode dizer amém, querido? Ser filho de Deus é imitar Jesus. É quebrar o orgulho do coração e servir as pessoas pecadoras no Evangelho, que porventura tem alguma sede, alguma fome de justiça, e não importa qual seja os seus pecados. Irmãos, nós como igreja, nós não podemos colocar uma placa em nossos rostos, uma placa em nossos corações, que digam assim: você não pode vir, porque você tem esse pecado, você não pode vir, porque eu conheço a sua vida, porque eu sei de onde você é, eu sei o que você tem feito. Queridos, nós como igreja de Jesus, nós não podemos andar e expressar barreiras em relação aos pecadores. Se alguém tem fome e sede de justiça, nós temos que acolher, receber, orar, interceder e clamar.
Muitas coisas, irmãos, que estão acontecendo, que nós estamos vendo, não é para a gente ficar comentando e falando. Vocês viram aquela pessoa, o que ela está fazendo? Não, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, faz ela entender que ela é filha, que ele é filho, faz entender que o Senhor tem um chamado na vida dela. Senhor, tira ele desse lodo, desse engano, dessa mentira, dessa escravidão, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós temos que clamar pela vida das pessoas e nos dirigir a elas com o coração de Jesus, com o coração do Salvador, com o coração daquele que se humilhou, e dizer: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, desperta. O que é que você está fazendo? Abre os seus olhos. Olha o seu exemplo para a sua família, o seu destino que você está traçando para gerações futuras. Desperta. Temos que quebrar o orgulho do nosso coração e servir as pessoas que têm alguma sede e fome de justiça. Queridos, isso é viver para a glória de Deus. E eu digo para você nessa noite, e o Espírito Santo está nos desafiando para isso. O Espírito Santo está nos desafiando para amarmos os pecadores, para amarmos as pessoas, não para colocarmos barreiras, não para levantarmos muros de separação. Porque a cruz é sempre um caminho, uma ponte de transformação. Você pode dizer glória a Deus? Talvez alguém pode dizer assim: pastor, eu sempre pensei que o propósito da minha vida era ser um advogado, era ser um médico, um administrador, um esportista, um empresário, um vendedor, me casar, ter uma família, viajar e conhecer o mundo. Eu sempre quis ser famoso, poderoso. Talvez alguns pensem que o propósito para a vida deles é isso. Mas o que Paulo está dizendo? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Você pode ser qualquer uma dessas coisas, mas o que você for, precisa ser, para ter relevância, para ter importância, para valer a pena, tem que ser para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? Irmãos, eu já contei essa história, pastor Rick Warren, nem sei dizer bem esse nome. Ele escreveu um livro, pastor americano, escreveu um livro, Uma Vida com Propósito. E ele diz, num testemunho, que com esse livro ele ficou milionário. Tá igual eu, né? Escrevi um livro, estou milionário. Por favor, alguém compre meu livro. E esse pastor ficou milionário com esse livro, Uma Vida com Propósito, vendeu no mundo inteiro. E ele ficou tão famoso que na posse dos últimos presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama e agora o Trump, ele foi convidado a orar pelo presidente. Está na Casa Branca. Ficou muito famoso. Ele fez muitas coisas com esse dinheiro que ele recebeu. A primeira coisa que ele recebeu, irmão, ele ficou tão rico com esse livro, que ele mandou o tesoureiro da igreja, soma aí todo o dinheiro que a igreja já me pagou durante esses anos que eu sou pastor, mais de 10 anos, pastor na igreja, mais de 20 anos. O tesoureiro fez uma conta lá de quanto a igreja tinha pago para ele. Disse: agora está aqui, estou devolvendo todo o dinheiro que a igreja me pagou.
Devolveu. Ele ficou milionário, irmãos, muito rico. Aí a esposa dele tinha tido uma enfermidade, me parece que um câncer, uma doença. E aí a esposa dele, depois que teve essa experiência, foi tratada, ficou boa, começou a viajar para a África. Aí ele foi numa viagem com a esposa dele para a África, no lugar mais pobre da África. Tem a África rica, mas também tem a África pobre, como no Brasil. E aí ele viu lá a necessidade das igrejas, se reunindo debaixo de árvore, aquele povo passando necessidade, passando fome. Aí ele pegou um monte de dinheiro e ele entregou para a esposa dele, para entregar lá para a igreja da África. E ele ficou se perguntando, por que que eu tenho fama? Por que que eu tenho dinheiro? Que eu ganhei muito dinheiro? E ele entendeu que Deus permitiu a ele ter muito dinheiro e ter fama. Ele deveria ser a voz dos excluídos, a voz daqueles que ninguém ouve. E ele então começou a fazer esse trabalho na África e passou a defender algumas causas de pessoas que não tinha quem falasse por elas. Ele compreendeu o que ele deveria fazer com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, para a glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? Para a glória de Deus. Eu quero já prosseguir aqui. Terceiro ponto. Quando descobrimos quem somos em Cristo e nosso propósito, descobrimos igualmente nossa missão na vida. Olhemos para Jesus. A sua missão era, quando ele veio, salvar a humanidade. Continua sendo salvar a humanidade. Porque ele mostrou aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele padecesse muitas coisas, nas mãos dos anciãos, principados, principais sacerdotes, escribas, fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Era necessário, era preciso, para que ele pudesse buscar e salvar o que se havia perdido, para que pudesse ser escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a missão de Jesus foi salvar os perdidos. Aí então ele disse para Pedro, no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a pedra. Pedro é uma pedrinha. E as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Aí ele continua no versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus está falando de uma autoridade que é dada a Pedro e à igreja. Como Jesus, queridos, a nossa missão é sermos edificados. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Sermos edificados e crescermos mutuamente como igreja de Jesus, morada do Espírito Santo, nos tornarmos uma grande família espiritual. Você pode dizer amém? Deus quer levantar na comunidade cristã uma grande família espiritual, uma grande família espiritual. Nós não somos ainda uma grande família espiritual em números, mas Deus quer levantar através de nós uma grande família espiritual. Você pode crer nisso? Ele está dizendo, edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, levantarei a minha igreja.
Ele está falando da igreja mundial, mas também está falando de uma igreja local. Edificarei, levantarei a minha igreja. Agora escute bem. E ele nos deu a autoridade de filho. Nós recebemos de Jesus uma autoridade de filho. Ele diz: darei a chave do reino dos céus. A minha igreja vai ter as chaves, a autoridade do reino dos céus. O que ligarmos, quando ligarmos a salvação de muitas vidas no céu, temos autoridade de ligarmos muitas vidas ao céu, a salvação de muitas vidas aos céus. Mas também temos autoridade de desligar as ações dos demônios nas regiões celestiais. Como filho de Deus, que vive no propósito de Deus, nós temos autoridade de realizar essas coisas. Você entendeu? Você entendeu, querido? Sim? Amém? E eu te digo, por isso a igreja é a esperança do mundo. Só a igreja, só os filhos de Deus que conheceram o propósito de Deus em Jesus tem essa autoridade e esse poder de ligar a salvação de muitas vidas nos céus e de desligar a ação dos demônios sobre a vida de pessoas, de regiões, de cidade e de nações. Nós temos essa autoridade nos dada por Jesus Cristo. Vamos vivê-la. Amém? Vamos viver essa autoridade. O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Pastor, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Deixa eu lhe dizer. Olha aqui, querido, escute bem. Você não vive apenas para trabalhar e comprar coisas. Comer, beber, casar e ter filhos. Irmãos, uma das coisas que é muito falada na sociedade, que se dá muita importância, sabe o que é? A Copa do Mundo veio, e o que as pessoas mais comentam? Que o Neymar cai. Irmão, que importância tem se o Neymar cai ou deixa de cair? O que isso muda na vida de alguém? Mas é isso que mais o povo comenta. Em tudo quanto é rede social, comentou, falou. Irmãos, é isso que o mundo fala, que os cristãos estão falando. Mas que relevância tem isso? Que importância tem isso? Nada. Zero. É só o entretenimento. Como filho de Deus, que vive no seu propósito de glorificar a Deus, seja qual for a sua profissão, você tem autoridade para gerar novos filhos espirituais, aumentar a família espiritual e cuidar bem deles, independente do que fazes para sustentar a sua vida, a sua casa e a sua família para o amanhã. Jesus disse aos seus discípulos: ide às nações e fazei discípulos de todas as nações. Você pode dizer amém, querido? Então, querido, não importa o seu nível social, o seu conhecimento, a falta de conhecimento, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dificuldade, se você tem riqueza financeira, o propósito de Deus é que você gere vidas, filhos, para a grande família que Deus está levantando na terra e que prende os demônios, que impede os demônios, que saqueia o inferno e povoa o céu. Nada mais relevante, nada mais importante do que viver para a glória de Deus. Nada mais importante. Vamos ficar em pé, queridos, para a gente orar?
Olha aqui para mim. Seu salário glorifica a Deus? Sua profissão glorifica a Deus? Suas amizades glorificam a Deus? Já tinha esquecido. O seu entretenimento glorifica a Deus? Ou você só quer se satisfazer? Isso vale para mim também, queridos. Você tem vivido para praticar a missão no propósito de Deus? Quantas pessoas você tem conduzido para Cristo esse ano? Quantas pessoas você tem conduzido a Cristo esse mês, essa semana? Quantas pessoas você tem conduzido a Cristo? Você realmente vive para a glória de Deus? Você está entendendo? Qual tem sido a essência das suas orações a Deus? Qual tem sido os seus alvos de oração a Deus? Deus nos chamou, queridos, como filhos, para vivermos no seu propósito e realizarmos a sua missão. Amém?